Tudo de obter vantagem. Luiz Lopes ao vivo aqui conosco, 7h04. Vamos lá, Luiz Lopes, com o povo. Bom dia, meu querido e amado Léo Bétio, meu querido companheiro Lano Porfírio, meu querido Erivando, o Elton Freitas que estava na linha, a dona Paula Civelli, nosso amigo Manuel Gutenberg, um abraço, Manuel Gutenberg. A gente observando aí as matérias do Elton Freitas e os acontecimentos do período desta semana que ainda está em curso, bom lembrar que hoje é feriado, a gente tem observado o seguinte, os políticos se mexendo, né? As lideranças políticas se mexendo e com certeza isso é com o pensamento, com o olhar voltado para a eleição do ano que vem. Desde Russas, Quixeré, Limoeiro, Jaguaruana, tenho notícias também de que políticos se articulando no município de Jaguaruana, ou seja, a classe política ela está com a sua mente já voltada para a eleição do ano que vem. Principalmente aqueles que foram prefeitos, os que são prefeitos, esses, quem é prefeito trabalha de maneira mais que, posso assim dizer, silenciosa, exatamente pela função que ocupam. A gente tem também gente nova, num caso como o Quixeré. Quixeré é o prefeito reeleito, com uma avaliação excelente, o prefeito Bessa, e que do grupo do prefeito Bessa vai sair o futuro prefeito do município de Quixeré, é o entendimento que tem a classe política de Quixeré. A oposição não existe, a liderança da oposição é o Pitiúba, que está no tapetão, está de cartão vermelho. Como é que se diz na linguagem futebolística? Quando está fora do jogo por cartões? Está suspenso. Está suspenso do jogo. Ou da competição, do jogo não, dos jogos, o Pitiúba. Então vai sair mesmo do bloco do prefeito, o candidato, o futuro prefeito de Quixeré, vai sair do bloco do prefeito. Por isso que tem uma disputa interna, dá pra gente sentir isso. Não é verdade, Léo Bétio? O Elton Freitas também, que deve estar nos ouvindo. Tem uma disputa interna dentro do próprio bloco do prefeito Bessa, porque o Bessa construiu isso pela sua... Isso foi construído pelo Bessa e pela oposição. Dentro do próprio grupo do prefeito Bessa. O Bessa está tão bem que a oposição não tem nome. A verdade é essa, não é que a gente aqui queira jogar jantejola no Bessa, mas os fatos aí mostram, a disputa é dentro do grupo do prefeito Bessa, no município de Quixeré. Baixa essa matéria aí, PSDB e PDT, e mais um pouco aí, por favor. Isso, ok. PSDB e PDT querem abertura de processo contra André Fernandes. O que é que a gente entende, na verdade, no município de Quixeré? É isso, que a eleição vai acontecer na escolha do candidato, pelo fato de que a oposição em Quixeré não tem nome. Isso tão somente é a verdade, não é o que o Luiz Lopes quer, nem o que ele deixa de querer, não é o que ele quer, não é o que ele não quer, é o que é fato no município de Quixeré. Limoeiro do Norte, a gente tem falado e tem inclusive acompanhado passo a passo o cenário da política de Limoeiro, e eu vou já falar mais de Limoeiro do Norte. Mas eu quero antes chegar no município de Russas. Alguns fatos, atenção Russas, atenção povo de Russas. Alguns fatos têm deixado o ex-prefeito, alguns fatos têm deixado o ex-prefeito de Russas nervoso. O ex-prefeito Raimundinho, que terminou a eleição, atenção Russas, atenção povo de Russas. O ex-prefeito de Russas, que terminou a eleição para deputado estadual, para deputado federal, depois daquela grande traição dele, depois do ato de grande traição, onde ele agiu como um Judas Iscariotes na campanha última, o nosso queridíssimo ex-prefeito Raimundinho, gente boa, né? Cidadão que eu tenho muito carinho por ele, muito respeito, quero muito bem ao ex-prefeito Raimundinho, que agiu na última eleição para deputado,
como um verdadeiro Judas Iscariotes, aquele traidor, aquele elemento que andava com Jesus, traiu Jesus. Assim agiu o Raimundo Cordeiro de Freitas, como um Judas, um traidor, um enganador. Assim agiu o ex-prefeito Raimundinho, pessoa que eu tenho estima e carinho, mas que quero bem a ele, porém não posso querer bem a uma prática que, ao menos a minha pessoa, não concorda com o ato da traição, com o ato da enganação. E o ex-prefeito assim agiu. Eu estou dizendo que ele é uma pessoa boa e que quero bem a ele, mas eu abomino o ato praticado por ele, da traição, da enganação, da ludibriação, da mentira. E foi assim como ele agiu na campanha para deputado federal, quando ele traiu, enganou, ludibriou o então deputado Adair Carneiro. Que aí é um outro fato, né? Aí é uma outra questão. Mas ele terminou a campanha e muitos diziam que ele já estava eleito, não era assim, Léo Bétio? Isso é fato. Depois da eleição do filho dele, do deputado Nelinho. E o que ocorre? Depois da eleição, a comemoração, etc. e etc. E o mesmo Raimundo Cordeiro vê lideranças que o apoiaram em eleições passadas saírem de perto dele. Gente que carregou ele nas costas, que é exemplo de Adair Carneiro, que foi traído, foi enganado, foi ludibriado pelo Raimundinho. Outras lideranças também, que haviam inclusive antes do Adair sido traídas, enganadas, ludibriadas pelo querido ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas. Como o próprio doutor Francisco, que declarou nesse microfone, foi o que o doutor Francisco disse? Você lembra, Léo, daquela entrevista? Foi o quê? Foi há um ano e pouco atrás, né? Isso, foi em fevereiro do ano passado? Eu creio que foi em fevereiro do ano passado. Quando ele disse o quê mesmo? Você lembra? Estou conseguindo lembrar não. Léo Bétio lembra muito bem que à época ele disse que tinha sido enganado por Raimundinho, e o Léo lembra. Que o Raimundinho dizia uma coisa de manhã, de tarde dizia... Lembra, né? Ele chegou a declarar isso, não foi, não? Declarou sim. Que o Raimundinho dizia uma coisa de manhã, de tarde dizia outra. E que ele não era também homem de compromisso. Não cumpria com os compromissos acordados. Ele foi bem claro e até repetiu isso, o doutor Francisco Chaves. Não foi assim, Léo? Isso, falou sim. Que Raimundinho não era homem de compromisso, assumiu um compromisso. Aliás, o próprio doutor Francisco chegou a dizer nessa mesma entrevista que Raimundinho, palavras do doutor Francisco Chaves, da Clínica São Francisco, ele disse que Raimundinho fez com que Aureliano perdesse aquela eleição, porque era de interesse dele, Raimundinho, que o Aureliano perdesse a eleição para ele voltar depois. Foi dito pelo doutor Francisco. Mesma coisa que foi dita a mim pelo Liro e pelo ex-deputado João Bosco. Ambos disseram a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas têm despertado para esse lado nefasto, esse lado maquiavélico do ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas. E tem saído de perto dele. Lideranças que acompanhavam até então o querido ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas. Gente como, já citei, doutor Francisco, Liro, inclusive pousou em foto ao lado de Raimundinho, que não tem nada demais, segundo o Liro, e não tem realmente, não tem nada demais. O Raimundo Cordeiro e Liro tiraram uma foto juntos, quando eu encontrar o seu Raimundo, novamente, faço questão também de tirar uma foto com ele e postar no meu Instagram e no Facebook, até porque não vejo nada demais. Mas o próprio Liro e João Bosco disseram que Raimundinho fez questão de perder a eleição ou fazer com que Aureliano perdesse aquela eleição. E as pessoas vão descobrindo isso. Doutor Paulo, doutora Guida, são também lideranças do município que até então, ou que em praticamente todas as eleições, com exceção daquela eleição que o doutor Paulo disputou contra o Raimundinho, ele tem marchado com o Raimundinho, mas
tem deixado claro que não andará mais com Raimundinho nessa eleição. Adair Carneiro é um outro exemplo. E leia-se também o vereador Paulo Santiago, que é um vereador importante, por ter vários mandatos e por ser um vereador muito preparado, seja para fazer o papel do legislador, como para fazer o papel de situação ou de oposição. Ele é indiscutivelmente o vereador mais preparado na política de Russas e do Vale do Jaguaribe, o vereador Paulo Santiago, que aí tem defeitos, como todo ser humano tem. Mas eu citei aí algumas lideranças que dizem ter deixado, e amanhã Adair pode muito bem estar novamente abraçado com Raimundinho. Doutor Paulo pode amanhã estar com Raimundinho, Liro pode estar com Raimundinho. Eu acho que é pouco provável isso acontecer, mas na política não é impossível. Paulo pode amanhã estar com Raimundinho? Pode. É pouco provável, mas pode, na política tudo pode acontecer. Só que esses fatos do Raimundinho ter perdido N lideranças, eu não falei ainda de Sávio Gugel, não falei ainda da liderança Sávio Gugel e do seu Leléu. O que é que nós entendemos aí? Que várias lideranças deixaram a base que em seguidas eleições tem apoiado Raimundo Cordeiro. Isso causa preocupação na liderança política. Estou certo ou errado, meu querido Léo Bédio? Com certeza, eu me preocuparia também. Se fosse uma liderança política de peso e respaldo, também estaria preocupado com a perca de apoio de lideranças fortes como essas que o senhor tem citado, senhor Lopes. Quando várias lideranças deixam o líder político, ele começa a sentir que está faltando terra nos pés. E a saída de Leléu, do empresário Leléu, a saída do Sávio, tem deixado nervoso, e todas essas outras lideranças, tem deixado o ex-prefeito Raimundo Cordeiro nervoso. Nervoso a ponto de, hora dizer uma coisa, outra hora dizer outra. Qual tem sido a estratégia dele? Tem hora que ele promete apoio a Sávio. Chega para Sávio e diz: ei, eu não vou ser candidato, eu vou para o exterior. E aí o candidato pode ser você. Ele chega para o Júnior Gonçalves, aí promete, faz também promessa a Júnior Gonçalves, o Raimundinho. Promete que o Júnior vai ser o vice dele, depois vai ser o deputado dele. O Júnior seria doido para acreditar? Com o histórico de enganador que o seu Raimundo tem? Histórico de enganador, Luiz Lopes, sim, citei vários casos aqui de pessoas que se dizem enganadas pelo grande líder político Raimundo Cordeiro. E aí, Léo Bédio, ele chega para uma outra liderança e diz: não, eu não vou ser candidato, candidato pode ser você. E ao mesmo tempo ele fica dizendo isso para que essas pessoas ficam com tal esperança, fiquem ainda próximas a ele e até limitem suas ações. Qual é a estratégia dele com Sávio, por exemplo? Diz a Sávio que amanhã pode apoiar Sávio, ou diz que vai apoiar Sávio, quando ele sabe que não há a possibilidade disso acontecer, porque ele quer e será candidato, o ex-prefeito Raimundinho. Mas só que ele vê sair de suas mãos as lideranças, e eu citei aí lideranças importantíssimas que dizem ter deixado o ex-prefeito Raimundo Cordeiro. Ou alguém tem a coragem de dizer que o doutor Paulo, doutora Guida, não são lideranças importantíssimas na política de Russas? São! Historicamente tem sido a cada eleição. Alguém tem coragem de dizer que liderança como o Adair Carneiro, Paulo Santiago, não tem uma força na política local? Tem. Liro, a família de Agaci. Essas lideranças não são importantes, são. Teriam coragem de dizer, algum aliado, aqueles mais ferrenhos do querido ex-prefeito Raimundinho, que o seu Leléu, que Sávio, não são importantes para uma eleição de Raimundinho? Claro que são.
Imagine aí que são lideranças que em 2016 marcharam com Raimundo e que dizem que não marcham mais com Raimundo. Então é claro que ele fica nervoso. E ele anda nervoso, o ex-prefeito Raimundinho. Nervoso e preocupado. Porque aquilo que era dito em outubro, pós 7 de outubro, em novembro, em dezembro, janeiro, fevereiro, era dito por alguns que o Raimundinho já estava com um pé na prefeitura, aquilo pode hoje ser analisado de forma diferente. E olhe que o prefeito Weber, que é o maior realizador de obras, o cidadão pode até não gostar do Weber, achar ele feio, achar ele isso ou ele aquilo, mas é o maior realizador de obras como prefeito da história de Russas. O Léo Beto está aqui há 2 anos e o Léo conhece um pouquinho já, inclusive da história de prefeitos, que a gente começa a conversar com um e com o outro, e a gente começa a conhecer a história do município, né, Léo? Assim? É fato, Léo. É indiscutível o fato de que o prefeito Weber é o maior tocador de obras do município de Russas, e isso se fortalece mais ainda agora, com esse vultuoso valor, algo perto aí de 20 milhões de reais, que chegam em Russas graças ao trabalho de Adair Carneiro, tô certo, Léo? Certíssimo. Então, Weber é indiscutivelmente o prefeito que mais toca obras em 50 anos no município de Russas, não é assim? Isso. Porque são fatos, meus senhores e senhoras. Então, se aliar, se somar esses fatos, causa preocupação. Inclusive, o ex-prefeito Raimundinho, ele é magoado com Adair Carneiro, ele ficou muito triste com Adair, porque Adair resolveu, e aí pasmem os senhores e senhoras, ele ficou triste com Adair Carneiro, e não foi outra pessoa, não, foi o Luiz Lopes, quem ouviu isso do próprio Raimundinho. Luiz Lopes, este cidadão que vos fala, eu ouvi do Raimundinho algo que me deixou estarrecido. Ele disse que ficou muito triste com Adair depois da eleição de deputado agora. Ele disse que ficou muito triste com Adair e disse a mim, o seu Raimundo, pessoa que eu quero bem, disse a mim, ao Luiz Lopes, que ficou muito triste com Adair Carneiro. Agora pasmem os senhores e senhoras o porquê. Ficou triste porque o Adair, depois da eleição, procurou Weber, e foi Adair quem procurou Weber, não foi Weber quem procurou Adair. Porque Adair Carneiro procurou Weber para investir quase 20 milhões no município de Russas. E isso deixou Raimundo Cordeiro triste. E isso deixou, pasmem os senhores e senhoras, isso deixou o querido ex-prefeito magoado. E ele usou essa expressão, fiquei muito magoado com o deputado. Ele falou desse jeito, a mim, ao Luiz Lopes. Ele não é nem doido para dizer que não é verdade, porque eu digo na cara dele, na cara de 1.000 ou 10.000 pessoas, que ele disse a mim, que ficou muito magoado com Adair depois da eleição, porque Adair procurou Weber para investir quase 20 milhões no município de Russas, na saúde de Russas, em ruas que não tem pavimentação no município de Russas, para comprar equipamentos para restaurar e para fazer estrada em Russas, investimentos como ambulâncias para Russas, calçamento para o peixe, para o bunhu, para a Lagoa Grande. Isso deixa o ex-prefeito, querido ex-prefeito, triste.
Magoado, ele usou a expressão magoado. Ele disse, fiquei magoado com o deputado, depois da eleição. Porque ele procurou o Weber. Adail Quiri tinha o dinheiro para investir. Os recursos de emendas parlamentares. E aí ele procurou investir em Russas, no povo e para o povo de Russas, e isso deixou o ex-prefeito Raimundinho magoado. Eu ouvi dele. Então, causa mágoa no ex-prefeito fazer o bem ao povo de Russas? Será por isso que algumas pessoas próximas ao ex-prefeito tentam atirar pedras em Adail Carneiro? Adail deixa de ser uma pessoa elogiada, que entre aspas era por Raimundinho e por algum dos seus um certo tempo atrás, e passa a ser uma pessoa que causou mágoa no Raimundo, tão somente porque Adail procurou se aproximar do prefeito, porque não tinha como os recursos chegarem no município sem ser através do prefeito, sem ser através do município. Confesso aos ouvintes que fiquei perplexo com o que ouvi. Fiquei perplexo com o que ouvi do ex-prefeito. E eu ouvi isso do ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas. Quer dizer o quê? É triste, é triste, é triste. Mas é porque o seu Raimundo não mora aqui, aí ele não precisa do calçamento em ruas. Como o seu Raimundo não mora aqui, ele não precisa das ambulâncias. Como o seu Raimundo não mora aqui, nem seus filhos, aí ele não precisa do calçamento no Bunhu, na Lagoa Grande, no Peixe. Como o seu Raimundo não mora aqui, só vem quando está perto da eleição, né, seu Raimundo? Lhe causa mágoa, magoa o senhor, quando Adail procura o prefeito depois de uma eleição, e Adail não é inimigo de Weber, e eu sei que ele é muito amigo do bem servir a esse povo, porque tem feito, inclusive, desde quando foi suplente de deputado. E olhe que Adail fez e muito como suplente de deputado. Foram mais de 40 projetos e serviços de abastecimento d'água. Pavimentação conseguida por Adail quando era suplente de deputado. E aí, poeta, vem. Até agora, eu pergunto, o que chegou até Russas, através do deputado filho do seu Raimundo, que se disse magoado porque o Adail procurou o Weber para investir quase 20 milhões em Russas. Segundo informações, o seu Raimundo anda nervoso. Ele anda nervoso porque vê lideranças, mesmo ele tendo feito tantos investimentos. E olha que são grandes os investimentos. Mesmo assim, ele perdendo lideranças. E aí anda nervoso. Isso que está nervosinho. O ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas. Meu querido, vem, bom dia. Bom dia, meu amado Luiz Lopes, ouvinte da nossa cidade de Russas, como dizer, do Vale do Taguaribe. Rapaz, tudo que o senhor falou aí, eu concordo. Agora, meu amado Luiz, enquanto o pessoal estiver ligado nas condições financeiras dos políticos, o que eu vejo até agora, né, não pode mudar daqui para frente. É bom esses jovens que estão entrando, que estão na experiência, né? Mas de minha pessoa, eu creio que enquanto esses dois cidadãos for vivos, né? Tanto o Raimundo Cordeiro como o Raimundo Weber de Araújo, que é um grande trabalhador nas obras, né? Um cidadão muito trabalhador, eu vejo uma coisa, que fica difícil de alguém tomar a rédea deles dois, né? Porque o pessoal, uma parte de gente, não todos têm mentalidade, mas uns parte mais para as condições financeiras, porque fulano, ciclano, mas eu vejo uma coisa, que
seria bom a mudança, né? A mudança, né? Desses jovens que estão, né? A gente vê hoje na nossa cidade de Russas, né? A coisa que poderia ser muito desejada, todos nós, é o mercado de Russas, né? Aí a gente vê se der uma chuva com um vento de 100 km, ele cai por cima da gente, né? É uma porcaria, né? E aonde aí entra prefeito, sai prefeito, e o mercado de Russas continua nessa situação, que é o cartão postal da nossa cidade, né? Tem muitas coisas a desejar, mas pelo que a gente vê, né? Seria bom que esse jovem, o povo mudasse, né? Tirasse da cabeça, né? Mas que ainda continua, pelo que eu vejo, os dois Raimundos. Os dois Raimundos, quando saem um entra outro, né? Vamos orar a Deus que aconteça muitas coisas boas daqui para frente, em nome de Jesus. Então, sempre que eu digo, Deus na frente, joelho no chão e cabeça pensando, que tudo dá certo. Obrigado, meu irmão. Um abraço, meu querido poeta Vem. Alberto, então era isso que eu estava exatamente em mente falar. E que Deus nos deu o livramento dessa chuva de 100 quilômetros, né? Foi falado chuva de 100 quilômetros? Olha-me, São Jesus. Bem, mas voltando aqui ao que eu estava falando, esses fatos a gente começa a ver na cidade de Russas e nos desperta para quem verdadeiramente tem compromisso com Russas. Como é que o político gosta de Russas, quer ser prefeito de Russas e ficou magoado com um político, e eu ouvi isso de Raimundo Cordeiro de Freitas. Está bem fresquinho aqui no meu juízo. Quando o senhor Raimundo disse que ficou magoado, o Elton Freitas, o senhor Raimundo Cordeiro de Freitas disse que ficou magoado, porque Adail procurou Weber para entregar a Weber recursos para investir no município. Pelo amor de Deus. Isso é triste. Eu ouvi isso de um homem de 60 e poucos anos, como o seu Raimundo. Quer dizer que o povo de Russas pode ficar sem as ambulâncias, sem os equipamentos para as estradas? Quer dizer que o povo de Russas pode ficar sem calçamento, sem 5 milhões para investir na saúde, seu Raimundo? Isso é o bom, na sua opinião? Isso é o bom? Isso é o que lhe agrada? Porque eu ouvi do senhor dizer que ficou magoado porque Adail procurou Weber para investir. O que é que o senhor Raimundo quer? Que a administração do Weber seja um desastre, coisa que não é. Ele é, e aí eu não ouvi de alguém dele, não, ouvi dele dizer que ficou magoado. Quer dizer, ele quer o quê? Quer o quanto pior, melhor, porque o quanto pior pode ser melhor para facilitar a volta dele para a prefeitura de Russas. Seu Raimundo, eu lhe quero bem, mas a forma como o que o senhor pensa é triste. Wellington Freitas. Ô Luiz, bom dia. É muito triste, viu, Luiz? Porque quem não queria ser prefeito nesse momento que chega quase 20 milhões de verba para o seu município? Quem não queria, Luiz? Porque a situação em que vivemos no Brasil, que as prefeituras estão com as torneiras sendo muito bem reguladas, não está frouxa a coisa, não está fácil. E quando chega a verba, quando chega a emenda, o prefeito fica muito feliz. E quem não gostaria de ser o prefeito de uma cidade num momento como esse, em que um deputado manda para a sua cidade quase 20 milhões de verba? Não era para incomodar ninguém, era para que todo mundo ficasse muito feliz. E eu acredito que a grande maioria do povo de Russas, viu, Luiz, está muito feliz com essas emendas que estão chegando até o final do mandato de Weber na cidade de Russas, porque
uma ação dessa engrandece. Quem ganha é o povo, velho. E quem ganha é o povo, porque amanhã o verba deixa de ser prefeito, o calçamento fica, a ambulância fica. As ações, né? As ações, os benefícios ficam. Eu vou só dar um dado aqui. Vou só dar um dado aqui. O seu Raimundo foi prefeito, 8 anos, ele saiu da prefeitura e deixou 2 ambulâncias quebradas. Foi o que ele deixou pela saúde de Russas, 2 ambulâncias quebradas. Quando ele foi prefeito de Russas, foi um bom prefeito para a saúde? Deixou 2 ambulâncias quebradas. Quantos equipamentos ele deixou para fazer e refazer estradas? O que o seu Raimundo fez de calçamento em 8 anos? Não, calçamento o povo não precisa. Você tá doido? A morar numa rua que não tem calçamento. Ele não teve, foi capacidade, o seu Raimundo, que é uma pessoa boa, não teve capacidade administrativa, não teve habilidade para ir atrás dos recursos e para fazer os projetos, para angariar recurso externo para investir no município. E essa capacidade e essa aptidão que tem o Weber, que tem o Adair Carneiro, isso incomoda aqueles que querem chegar ao poder só para se completar ou por questão de vaidade, ou por mera questão de vaidade. É triste, mas é verdade, meus senhores e senhoras.